nem os seus jovens, destruía todo o seu exército. Verso 5 a gente encerra. Porque Israel e Judá não foram, repete comigo, porque Israel e Judá não foram, porque Israel e Judá não foram, você crê nisso? Então senta glorificando o nome do Senhor. Prometo que não vou enfadar os irmãos, serei breve naquilo que Deus colocou no meu coração. Amém? Mas eu preciso que vocês entendam essa rápida introdução para você entender aquilo que Deus colocou no meu coração e que Ele quer falar com você nessa noite. Observando aqui esse texto, sabemos que o texto está falando acerca de um povo que é levado cativo para a Babilônia porque se desviaram com a sua dubiedade, ora louvando a Deus e louvando a outros deuses. E assim Deus permite que a Babilônia entre em suas terras, tome o seu povo, saqueie tudo e leve algumas pessoas cativas para a Babilônia. Dentre delas estavam Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Jeremias, Ezequiel e outros profetas. Estavam nesse cativeiro. E isso é interessante de saber, pois sabemos que tem pessoas que estão desconcertadas nesse cativeiro, mas também tem pessoas que foram levadas para ser usadas dentro do cativeiro. E isso aqui é interessante, porque o povo vai se arrepender. Nessa carta que lemos aqui em capítulo 51, entendemos que o povo já se arrependeu. O povo tinha se afastado do altar. O povo tinha parado de cultuar a Deus. Então Deus permite algumas coisas, algumas circunstâncias, até mesmo para eles chorarem. É nesse texto, é nesse contexto que a gente entende aquilo que está escrito nos Salmos, que eles empenduraram as suas harpas e já não louvavam mais a Deus. Isso aqui é interessante, porque eles estão em terras estranhas. E alguém está pedindo para eles cantarem alguns louvores alegres. E o povo não vai louvar. Ou seja, porque não tem como louvar louvor alegre se eles estão vivendo um momento de tristeza. Não tem como pregar aquilo que não estou vivendo. Não tem como louvar aquilo que eu não estou vivendo. E isso aqui é interessante, que o povo já se arrependeu. O povo já voltou de volta para o altar. Só que o povo ainda está cativo nas terras da Babilônia. Isso é interessante, porque quando foi mostrado o arrependimento desse povo, não foi enquanto o povo estava louvando, porque se parece muito que quando a gente está aqui na frente, louvando e chorando a Deus, até mesmo se alegrando aqui na presença, isso não é sinônimo de arrependimento. Sinônimo de arrependimento é quando você tranca as suas portas e começa a chorar a Deus. O seu arrependimento não é mostrado aqui no culto. O seu arrependimento é mostrado no seu quarto. É no secreto. E no secreto o povo chorou. Quando ninguém estava vendo. Quando ninguém estava observando. Eles se arrependeram. E Deus logo levanta o que o texto está dizendo. Um vento destruidor. Mas eu preciso que você entenda que Deus irá criar circunstâncias para te trazer de volta para o altar. Gabriel, isso aqui é interessante porque eu me lembro de Abraão. Abraão era um homem considerado como o homem dos altares. Aonde Abraão chegava, levantava altar. Aonde ele ia, levantava altar. Só que depois que recebe a promessa, o seu filho Isaac, ele não levanta mais altar. Está na Bíblia. Nunca mais ele levantou altar. Deus leva uma palavra para ele: eu quero um sacrifício. E que sacrifício é esse? Justamente aquilo que ele tinha recebido, Isaac. Quer Isaac no altar. E quando Abraão chega no altar, que ele olha para o altar, ele se lembra: para que eu me desviei do altar? Deus irá criar situações para te trazer de volta para o altar. Isso aqui vai doer em alguém. Deus prefere que você perca coisas, mas Ele não vai te perder. Só que é interessante que o povo espera perder para depois valorizar. E tem pessoas que assim esperam perder para valorizar. Tem pessoas que vai ser preciso perder família para poder entender o valor da família. Perder ministério para entender o valor do ministério. Só que a mensagem que eu trago nessa noite é que você valorize antes de perder. Eu vim aqui só com uma finalidade para você: valorize antes de perder. Quantas são as pessoas que estão ao seu lado? Quantas são as pessoas que estão te ajudando? Não espere perder esse tipo de pessoa para depois valorizar. Só que vamos entrar aqui no texto.
prometo que eu não vou demorar. Olha o que o texto está dizendo: eis que levantarei um vento destruidor. Isso aqui é interessante. Qual a intenção do vento? É destruir. Porém, isso é interessante, porque o que vai destruir não é o povo de Israel, não é o povo de Judá. Esse vento está vindo com uma finalidade, na verdade duas. Uma finalidade: tirar a Babilônia do caminho e dar livramento ao povo de Israel. Olha que interessante, o vento destruidor. Esse vento é interessante, porque esse vento está tirando algumas coisas e está trazendo outras. Tira algumas coisas e traz outras. É porque a gente tem um caráter de dizer que todos os ventos que se levantam contra a nossa vida são ventos ruins. E nem todos os ventos que vêm sobre a nossa vida são ventos ruins. E eu posso te provar dentro da Bíblia. Primeiro, deixa esse daqui: um vento destruidor. Vento destruidor. Olha o contexto. Vento destruidor. Parece algo ruim, parece um problema, mas é o problema que está disfarçado. Porque esse problema aqui é justamente o livramento que Israel precisa. Mão para cima para receber isso aqui. Aquilo que Deus vai te dar, o milagre que vai chegar, está disfarçado de problema. Isso aqui é interessante. Eu te disse que o vento destruidor está tirando algumas coisas e trazendo outras. Está tirando o que não presta e trazendo de volta aquilo que se perdeu. Mão para cima de novo para receber isso aqui. O vento está tirando o que não presta, mas está trazendo a unção que se perdeu. O vento está trazendo a alegria que se perdeu. O vento está trazendo a paz que se perdeu. O vento está trazendo o ânimo que se perdeu. Você vai voltar a ser o que você era antes. Será que você pode falar para alguém? Você vai voltar a ser o que você era antes. O vento está trazendo o que se perdeu. Gabriel, isso foi fraco. Preciso de algo mais forte, mais sólido. Êxodo capítulo 14, versículo 21 diz que Moisés estende a mão. Só que o texto, pode ler depois na sua casa. O texto está dizendo assim: e veio um vento oriental. Presta atenção aqui. E veio um vento oriental. O que é isso? O vento não veio daqui para lá. O vento veio de lá para cá. Repito mais uma vez: o vento não veio nem do lado. O vento não veio da frente. O vento veio de lá para cá, rasgando o mar. Porque tem pessoas que acham que o ministério está no cajado. Só que o ministério aqui está no vento. É o vento que abre o mar. Foi o vento que trouxe a libertação para aquele povo. Aquele povo estava em terras estranhas no Egito. E justamente esse vento está trazendo livramento para aquele povo do Egito. E aqui em Jeremias 51 já é outro contexto. Já é na Babilônia um vento. Mas quem é esse vento destruidor? Esse vento vem dentro da exegese aqui desse texto. É nada mais, nada menos que Ciro. Alguém que Deus está levantando para trazer o povo de volta. Eu sei que parece confuso, mas você vai entender. Lá no Egito, um vento abriu o mar, trazendo livramento, trazendo esperança para um povo que estava perdido. Cá na Babilônia, um vento destruidor está trazendo de volta aquilo que se perdeu. Então aquilo que parece ser problema para você, talvez seja a solução daquilo que você tanto está precisando. Só que precisamos entender aqui é que mais interessante, porque aquilo que Deus tira a gente não perde. Repito mais uma vez: até o que Deus tira a gente não perde. Gabriel me prova. Vamos para Adão. Adão, Deus vai dizer, a Bíblia vai nos dizer que Adão entra em um profundo sono. Deus arranca dele uma costela e dá para ele uma mulher. Eu te pergunto a pergunta óbvia desse texto: o que é maior, a costela ou a mulher? A costela ou a mulher? O que Deus tirou? A costela. E o que Deus deu?
aquilo que Deus vai te dar é muito maior do que o que Ele está te dando. Fala mais uma vez. Aquilo que Deus vai te dar é muito maior do que o que Ele está arrancando hoje. Ai, vem para cima para receber isso daqui. Aquilo que Deus vai te dar no ano de 2023 é muito maior do que o que Ele tirou no ano de 2022. É maior. É maior. É maior. Aquilo que Deus vai te dar é maior do que o que Ele está tirando. Aí vamos lá. Aí o texto diz que Ezequiel 47 também está trazendo uma mensagem. Ezequiel 47 está pregando também. Ezequiel 47 está com uma profecia. Qual é a profecia? Restauração. Só que isso é interessante, porque os dois, dentro da palavra, a gente vai entender que é no mesmo contexto, no mesmo ano. Eu não vou ser rasgado e dizer que no mesmo dia eu não sei, mas é no mesmo contexto. Ezequiel 47 e Jeremias 51. Só que um está pregando a mensagem de um lado e o outro está pregando a mensagem do outro. Dois profetas com duas mensagens distintas. Uma de queda e destruição, outra restauração e de levantamento. Aí eu fico intrigado com isso. Como é que dois profetas que servem ao mesmo Deus estão com duas mensagens diferentes? Como é que pode isso? Um pregando que Deus vai levantar e o outro pregando que Deus vai derrubar. Isso aqui é interessante. É porque precisamos entender o contexto para quem Deus está falando. Ezequiel está profetizando para Israel e Judá. E Jeremias para a Babilônia. Para a Babilônia, queda. Para Israel, restauração. Quem é Israel? Somos nós. A igreja do Senhor. A Babilônia vai cair na sua casa e o reino de Deus vai se levantar. É só para quem crê, é só para quem crê. Mas isso é mais interessante quando a gente leva para um ponto mais escatológico, acerca do arrebatamento. Porque no arrebatamento sabemos que a igreja será perseguida, a igreja será humilhada, a igreja será pisada. Mas quando o arrebatamento vier, aquele que estava pisando verá a gente subindo. Quem estava embaixo foi para cima e quem estava em cima foi para baixo. Repito mais uma vez: quem estava embaixo foi para cima e quem estava em cima foi para baixo. Gabriel, você está muito forçado, preciso de algo mais sólido. Vamos para José. O texto diz que José estava na cisterna, lá embaixo. Eu vou subir aqui para conjecturar. E os seus irmãos, o texto diz, estavam em cima comendo pão. O texto diz em cima. Estavam em cima comendo pão. Enquanto José estava lá embaixo. Só que versículos depois vai dizer que há uma fome na terra de onde os irmãos estão. Os irmãos chegam e se prostram. José já está no seu trono. E aí eu te pergunto agora, quem está em cima? Quem estava embaixo foi para cima e quem estava em cima foi para baixo. Alguém te viu para baixo esse ano, mas vai ter que te ver para cima até o final desse ano. Levante a mão para receber isso daqui. Talvez você veio para o culto de cabeça baixa, mas hoje você vai voltar para o culto, para casa de cabeça erguida. E quando alguém te perguntar o que foi, você vai dizer: foi a palavra que veio do altar para minha vida. Eu não consigo mais olhar para baixo, porque o meu destino é lá em cima, é lá em cima. Aí o versículo 3, prometo que já estou encerrando. O flecheiro arme o seu arco contra o que arma o seu arco, e contra o que se exalta na sua coraça, e não perdoe o seu jovem, e destruir todos os exércitos. E o mais interessante é que no versículo 1 ainda diz: daqueles que se levantam contra mim. Presta atenção nisso aqui.
é possível alguém se levantar contra Deus? Se levantar está acima. Olha o que o texto está dizendo. Daqueles que se levantam contra mim. É Deus falando. Aí eu fico intrigado com isso aqui. Porque ninguém pode estar acima de Deus. Mas Deus está dizendo que vai levantar um vento destruidor contra aqueles que se levantam contra Ele. Como que isso é possível se ninguém pode se levantar contra Deus? Olha que interessante. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai entender. A Babilônia está se levantando contra quem? Contra Deus ou contra o povo de Israel? Contra o povo de Israel. Eles se levantaram contra o povo de Israel. Não foi contra Deus, porque ninguém pode se levantar contra Deus. Ninguém pode estar acima de Deus. Ele mexeu com o povo de Deus. Só que Deus está dizendo, daqueles que se levantam contra... Você vai entender agora. Porque o que Deus está dizendo aqui é que se tocar em você, Está tocando em Deus. se mexer em você, está comprando briga com Deus. Eu queria que você olhasse para o seu irmão e dissesse para ele: se tocar em você, comprou briga com ele. Se falar mal da igreja, está comprando briga com ele. Se tocar na igreja, quem vai resolver esse problema não é você. Quem resolve o problema ainda é ele. Mexer com você, comprou briga com ele. Só que é o mais interessante isso aqui. Aí ele vai levantar o elemento surpresa. Ciro. Isso aqui é interessante, porque passaram-se 60